Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sábado, 13 de julho de 2024. Estamos iniciando a terceira lição, estudo do tema da lição que fala sobre Jesus no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Essa semana a ênfase do estudo estará nos capítulos 2 e 3 do Evangelho de Marcos. Será um estudo espetacular. O tema da lição dessa semana, tema geral, controvérsias. Uau! Então a gente vai perceber nesse estudo que não é só você, não sou somente eu, quem enfrenta dificuldades na hora de realizar algo grande, especialmente algo espiritual. Quero aproveitar para dizer a você que está chegando pelo canal, para você se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar, compartilhar. E também quero me dirigir aqui às pessoas com deficiência visual. Eu sou o pastor Oswaldo Lima, sou o líder MAP aqui da Associação Paulistana. Estou hoje fazendo a minha autodescrição, um pouco calvo, tenho barba branca, bigode, uso óculos, estou usando uma camiseta azul do Ministério MAP, uma camiseta muito bonita, por sinal, né, para você ver aí o símbolo que mostra exatamente como o Ministério das Possibilidades é representado. E é um prazer tê-lo aqui sempre, que você possa compartilhar esse conteúdo com pessoas com baixa visão, com pessoas que não conseguem enxergar, para que a palavra de Deus chegue ao coração deles. Meu abraço muito carinhoso a todos vocês, amigos. Bom, vamos ao tema da introdução da lição dessa semana, né? Nós temos aqui, como eu disse para vocês, o texto básico de Marcos 2 e 3. Dentro desse escopo, dentro desse resumo dos dois capítulos praticamente, nós vamos encontrar algumas histórias. O autor fala de 5 histórias, vai focar nessas 5 histórias durante a semana. Mas eu queria deixar para você o panorama, o contexto e panorama histórico daquele momento que Jesus estava vivendo e como foi que Satanás tentou de alguma maneira perturbar o trabalho dele para atrapalhar o seu desempenho. Nós começamos a lição, o autor traz aqui para início de estudo, de reflexão, qual que era o foco principal, o objetivo principal da obra de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo, quando veio aqui à Terra, ele se concentrava em restaurar a vida das pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, nós não vamos encontrar nas atitudes de Jesus nenhuma atividade, nenhuma decisão, nenhuma tentativa para justificativa pessoal, para conforto pessoal, para benefício próprio. Esse é um grande ensinamento para todos nós, na verdade, que a gente não possa focar nossas atividades na igreja, não deixar que nós sejamos o centro da atenção, ou fiquei perturbado porque eu fui perseguido. Tem que pensar no seguinte: o poder das trevas, o poder de Satanás, ele vem sempre para destruir a influência do Evangelho na salvação das pessoas, e não na minha pessoa. Até Jesus foi muito sábio em colocar, né? Quando você atinge um desses meus pequeninos, está atingindo a mim. Então você é um instrumento nas mãos de Deus. Não leve para o lado pessoal. Jesus nunca levou nada para o lado pessoal. Então essa é a primeira lição que eu tiro aqui dessa reflexão inicial. O ministério de Jesus, a sua mensagem, nem sempre foram bem recebidos. Assim como a gente, quando abre a Bíblia e começa a estudar a palavra, refletir na palavra, tentar levar pessoas ao conhecimento do amor de Deus, vem sempre reações negativas do outro lado. E pasmem, eu já estou aí há 31 anos de ministério e sempre encontrei dificuldades quando fui falar do amor de Deus dentro da própria família. Alguém se preparando, estudando a palavra, e dentro da família se levantando movimentos contrários. Assim é a estratégia satânica até hoje. Então,
A sua mensagem nem sempre foi bem compreendida e recebida por algumas pessoas. E aí o ponto mais nevrálgico de toda a lição dessa semana é que as controvérsias, as polêmicas levantadas sobre o ministério de Jesus, contra a pessoa de Jesus, não foram levantadas por pessoas comuns. As polêmicas, as controvérsias e os momentos em que Jesus pegou mais firme, mais duro, foi mais resistente, não foi com pessoas comuns. As polêmicas levantadas e a reação de Jesus foi sempre contra os líderes religiosos. Uau! Aqui pega, não é verdade? Você e eu somos desafiados todos os dias a liderar o povo de Deus e a confrontar ideias, muitas vezes, dos próprios líderes que estão ao nosso lado. Então, o autor vai destacar aqui mestres religiosos que compreenderam mal o ministério de Cristo e levantaram suspeitas contra a sua mensagem. É muito complicado quando você se levanta para falar do amor de Deus, pregar um conteúdo e esse conteúdo é rejeitado porque estão rejeitando você. Mas por trás de tudo era isso. A rejeição a Jesus levava à rejeição à mensagem de Jesus. Ou seja, ele levantava suspeitas porque ele era uma pessoa de maior autoridade. Ele não ensinava de qualquer jeito. Jesus estava se destacando em relação aos seus ensinos. Talvez aí o sentimento de inveja, de cobiça, de posição, é melhor neutralizar a mensagem dele, porque aí a gente neutraliza a ele também. Então, estes grupos religiosos incluíam especificamente três classes de pessoas religiosas, líderes religiosos. Entre eles estavam os fariseus, os escribas e também a lição de maneira indireta fala dos saduceus. E eles levantavam questões práticas, né? Falando sobre esses grupos religiosos, né? A gente vai encontrar aí que esses escribas, esses fariseus, esses herodianos, esses saduceus, eles eram importantes na sociedade israelita. Eram líderes espirituais respeitadíssimos e eram grupos que se sentiam desafiados pelos ensinos de Jesus. Então, eu tiro para mim que eu não posso, como líder, me apegar à minha imagem, se eu vou ser aceito, se eu vou ser rejeitado. Muita gente sofre muito com a rejeição, mas nós temos que olhar para Jesus. Os estudiosos atestam que os fariseus e os escribas estavam nas posições de liderança, encabeçando a liderança na sociedade judaica, desde aproximadamente 200 a.C. e continuaram assim, com essa influência, até cerca de 100 depois de Cristo. Então foram, assim, 300 anos de mandato, 300 anos de supremacia. E quem é esse Jesus que está chegando aqui desafiando a gente? E eu queria deixar claro uma coisa que é muito importante você pensar como evangelista, como mensageiro da palavra de Deus, quando você enfrentar resistências, né? As principais resistências na mente de líderes religiosos, elas surgem por causa de herança intelectual adquirida de nossos próprios pais, do meio em que nascemos e vivemos. Então, as tradições ocupavam na mente desses líderes uma posição muito maior do que o assim diz o Senhor, a palavra do próprio Jesus, que era Deus, as palavras que saíam dos seus lábios. Então, devemos tomar muito cuidado. A lição vem trabalhar isso e, para mim, esse é o maior desafio nos dias de hoje. A gente ouvir a palavra, o assim diz o Senhor, ou a gente se apegar às tradições, às heranças intelectuais e religiosas
e até às vezes supersticiosas que carregamos ao longo da nossa existência. Que você tenha um bom proveito da lição, que ela possa alimentar seu coração. Eu estou aqui bastante empolgado em cada dia falar um pouquinho e também aprender. Quero orar com você, feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor. O estudo da palavra vem nos mostrar que as controvérsias sempre existiram e sempre existirão. Que o Senhor nos dê sabedoria para superá-las e com a palavra de Deus sendo prevalecente em meio a tudo. Eu oro pelos amigos, pelo dia especial do sábado, pelas bênçãos na igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?